Oi, gente. Ó, eu tô fazendo o vídeo, portanto, que curioso, mas é de Smodrones. Ó, como vocês já ouviram falar, quer dizer, ou não. Smodrones Smodrones é uma comunidade muito grande. Tipo, tem muitas pessoas que gostam de Mordedrones. E eu sou um deles. Oh, mas a melhor pergunta que tem em Mordedrones é: o que é o solucionador absoluto? O solucionador absoluto é uma inteligência artificial que foi criada pelos humanos para, né? Vocês sabem a história toda lá. E aí pronto, essa inteligência se descontrolou e começou a matar tudo, quase tudo, porque os humanos mesmos que causaram a sua própria destruição, com suas duas cobaias Nori e Eva. A Nori era a que estava mais infectada, mas a Eva, ela já tinha o seu patch de correção, ou seja, ela não fica mais infectada pelo solucionador absoluto, ou seja, o solucionador absoluto controla a Nori e quase matou todos os humanos. Quer dizer, matou todos os humanos. Quer dizer, quase todos. Quer dizer, matou todos. Com aquela explosão de vazio nulo. Vocês entenderam. Aí pronto. Tudo os acontecimentos desde o episódio 1 até o episódio 9 começam a fazer sentido. Mas, bora responder a pergunta: o que é o solucionador absoluto? Desde o começo da série, os drones de desmonte foram os drones mais poderosos na série inteira, durante o episódio 1 e 2. Mas depois da chegada do episódio 3, o solucionador absoluto começou a ser tratado de uma forma completamente diferente. Nem de símbolos, mas sim de poderes. Mas como nós vimos no episódio 2, o solucionador absoluto se ativou simultaneamente após não ter material suficiente para regenerar o corpo da Jay. Então, né, entre aspas, ou melhor, dependendo do modelo de robô que for, o solucionador absoluto vai reagir de forma diferente em cada modelo, né? Então pronto. Mas só que eles têm uma coisa em comum, que eles são sensíveis ao sol, exatamente como os drones de desmonte. Mas mesmo assim o solucionador absoluto consegue ser mais versátil do que todas as armas deles. E deixa aí no comentário se vocês queriam ser drone de desmonte ou um drone operário com o solucionador absoluto. Eu já sei o que vocês vão escolher, eu nem preciso dizer. Eu tô tentando dissolver. Tá. Mas tem uma coisa realmente comum. Porque quando a chegada do episódio 4, a gente vê que a Uzi, ela não consegue criar matéria igual a Doll. Então, os poderes devem ser diferentes. Mesmo sendo o mesmo símbolo. A Doll pode criar matéria do nada. A Uzi pode criar coisas orgânicas. E asas também, roubado. Melhor do que a Doll, com certeza. 1 milhão, preferiam voar. Seria muito bom. Tá, mas essa divisão desses poderes, tipo, orgânico do infinito é bem, né? Tipo, a Doll pode manipular o espaço-tempo para criar matéria do nada. E a Uzi pode criar coisas orgânicas. Então, bora dar um empate. A Uzi 0 e a Doll 1. Porque, né? Manipular os espaciais tá roubado. Mas só que quando a Doll e a Uzi usam uma habilidade em comum que elas duas têm, a Uzi leva 1 ponto e a Doll também. Ou seja, 2-0. Não, 2-1. 2-1. Porque a Doll, ela conseguiu usar o poder da criação pra criar um bocado de cutelo junto pra massacrar a Vi. E massacrar mesmo, tá? E aí, pronto. Isso aconteceu porque a Doll, ou melhor, a V, ela matou toda a família da Doll. Então a Doll tá em seus motivos.
Ah, e também porque a Dó é a filha da Eva. Isso é bem comum. Ela passou, todos vocês já sabiam disso, não tem segredo. E ela passou uma genética para Dó, mas só que não a genética do solucionador absoluto com o pet de correção, mas sim com o solucionador absoluto sem pet de correção. Opa, aí vem. Mas a Uzi teve mais sorte. Ela conseguiu lutar, ou melhor, bater de frente com o solucionador absoluto, retomando seu controle e metendo a porrada na mãe dela. Na verdade, ela só chutou a mãe dela. Só isso. Nada demais. Mas só que tem uma coisa em comum nisso. Porque quando a Uzi retoma o controle, é porque ela ficou com raiva. Mas por que ela não fez isso antes? Né? Mas com a chegada do episódio 8, a Uzi consegue invocar o vazio nulo para travar o planeta e também detona a Jota. Só para constar, a Jota é uma inútil, não faz nada na série e nem nas outras séries. Eu duvido que ela consiga ser útil em alguma série. Ela só é útil só sendo a capitã e mais nada. A Jota é uma inútil. Morra a Jota, eu não vejo a hora. Mas tudo bem. O solucionador absoluto consegue ser mais coisas do que os drones de desmonte. Ou seja, se um drone de desmonte bater de frente com um drone de solucionador absoluto, bem, o drone de desmonte vai de Vasco. E com o solucionador ganha. É simples, não tem muito o que fazer. Tipo, o solucionador absoluto consegue controlar a matéria. Então meio que dane-se, né? Mas se os drones... Pera ainda. Mas se os humanos tinham tanto controle sobre esse programa solucionador absoluto, por que eles só não, detonavam todos os robôs? É aí que vem essa resposta. É porque eles não sabiam exatamente como que funcionava o solucionador absoluto, ou só conseguiam ativar uma parcela deles. Mas não para ser possuído exatamente, mas só para seguir a sua diretriz, porque todas as outras habilidades seriam bloqueadas pela entidade Sim, que é a CIA. Vocês entenderam. Mas ela bloqueava o solucionador absolutos deles para eles não terem poder executar. Aí ia ser roubado. Mas também porque isso mexia na administração deles. Porque quando um drone de desmonte é criado, ele vem com o ID e a administração. Ou seja, o ID do N é ID Designation N. Ou seja, ele vem com o nome N, mas o ID drone de desmonte pra matar. Só isso. A missão dele é matar todos os robôs e se dane. Já pronto, acabou. É só isso. Mas os sistemas dos drones operários é completamente diferente. Como vemos na série inteira. Tipo, tem os drones de desmonte, os drones operários e os drones operários com solver. Então, vamos dizer que os humanos, eles colocaram o solver absoluto, o solucionador absoluto em outros robôs para testar o que ia acontecer com eles. O resultado, esse daqui. Ou melhor, o resultado, eles sofriam mutações por causa do solver. Ou seja, o solver mexia diretamente com os núcleos deles. Ou seja, ele fazia sofrer mutação de dentro para fora do bicho, coitado. Mas tudo bem, porque o Absolute Solver é tipo como se fosse uma inteligência artificial auto-executável para executar matéria, ou melhor, coisas que as pessoas dizem. Mas só que ela não faz isso, ela não ouve os humanos, ela ouve a si mesma, ou seja, não é algo que criou o solucionador absoluto. Os humanos criaram o solucionador absoluto com o objetivo de controlá-lo. Só que saiu do controle, explodiu a Terra. Aí com o resto dos humanos que sobraram, eles conseguiram construíram os robôs de desmonte. Ou seja, eles foram especialmente
criados para destruir. Mas como a Jay falou que eles não eram o único esquadrão, então tem mais esquadrão vindo para Cobre 9. Mas por que para Cobre 9? E os outros planetas? Será que os outros planetas não tinham robôs ou coisas assim? Será que todos dos grupos de 3 todos morreram e só sobraram J, V, J e N? Eu odeio a J, ela morreu. Pra mim ela já morreu já. Então pronto. A Uzi, ela antes do episódio 1, ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela só sabia do símbolo solucionado absoluto, que dane-se, né? Mas a primeira vez que aparece solucionado absoluto não é no final da série. Não é na hora que a Jay atira na Uzi. Não é naquela hora que... eu sei lá. Mas é na hora que aparece no visor do N. CIN. Ou seja, no começo da série eles já deram a iniciativa de... né? E expandir o CIN. Ou seja, eles já tinham um plano para assim. Mas só que o mais interessante é que eles não fizeram tipo algo tão grande, porque eles não conseguiram controlar totalmente o solucionador absoluto, ou pelo menos uma parcela do que ele podia fazer. Então eles fizeram questão de mandar o solucionador absoluto só como regenerar, mas eles não conseguiram ativar as outras habilidades porque estava bloqueado pela entidade CIN, ou seja, eles não conseguiram fazer isso de nenhum. Então esse foi o vídeo. Tchau galera, tenham boa tarde. Ui!